Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos, características e classificação, tudo bem? Acompanhe comigo na tela. Então, pessoal, triângulos. Uma das figuras geométricas mais conhecidas e usadas é o triângulo. Desde a antiguidade até os dias atuais, fazemos uso de formas triangulares nas mais diversas áreas, como arte, arquitetura e computação, como a gente tinha falado isso lá na aula passada sobre os polígonos, né? Então, veja abaixo a representação da bandeira do estado de Minas Gerais. Nela, a figura em vermelho lembra um triângulo e é contornada por uma expressão que significa liberdade, ainda que tardia. Muito bem. Então, pessoal, no triângulo nós podemos destacar alguns elementos, certo? Então, o primeiro deles aqui, todo triângulo, certo? Todo polígono que tem 3 lados, nós podemos destacar os ângulos internos, os ângulos que estão dentro dele. Nós falamos o quê? Nós podemos representar esses ângulos utilizando letras do nosso alfabeto, letras gregas, né? No caso aí da figura, nós estamos utilizando letras do alfabeto minúsculas, certo? Então, nós temos o quê? O ângulo A, e para representar esse ângulo, a gente utilizou que notação? A gente pegava a letra A e colocava o acento circunflexo em cima. Então, para indicar que aquele significa o ângulo interno daquele triângulo, certo? Então, nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, certinho? Essa é uma das formas de representar um ângulo. Existem outras, tá? Então, aqui nós também temos, se nós temos os ângulos internos, se a gente prolongar os lados desse triângulo, nós vamos ter o que também? Os ângulos externos, que estão representados pela letra Z, Y e X, certo? A mesma coisa, não são ângulos? Então, eu estou utilizando letras do alfabeto, então a notação para esse ângulo será o quê? Pega a letra X, coloca o acento circunflexo em cima. Então, os ângulos externos aí desse triângulo, nós temos o ângulo X, Y e Z, certinho? Lembra que a gente tinha falado também que se a gente somar o ângulo interno com seu ângulo externo, nós vamos ter o quê? Meia volta. Então, o total seria 180 graus. E também, se a gente somar todos os ângulos internos de um triângulo, nós vamos ter 180 graus, beleza? Continuando, nós também temos os vértices, pessoal. Né? O que são vértices? São o encontro dos lados do triângulo. Né? No caso, está sendo representado pelas letras maiúsculas A, B e C. Então, nós temos 3 vértices, né? Olha só que interessante, o vértice A, B e C. E nós temos também, pessoal, os lados, né? Os segmentos que formam esse triângulo, né? Então, nós temos o quê? O segmento AB, né? Para indicar esse segmento, nós colocamos uma barrinha horizontal em cima da letra AB, certo? Para indicar que é o segmento que começa em A e termina em B. Nós também temos o segmento BC e o segmento AC. Nós temos, então, nesse triângulo, 3 lados. Observe aí uma coisa interessante, pessoal. No caso dos polígonos, nós sempre vamos ter essa relação. A quantidade de ângulos internos é a mesma de ângulos externos, que é a mesma quantidade de vértices, que é a mesma quantidade de lados, beleza? Então, no caso do triângulo, nós temos 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos externos e 3 ângulos internos. Muito bem. Continuando, esse triângulo pode ser nomeado de 2 maneiras. Triângulo ABC, né? Ou desenhando um triângulo e ao lado indicando os seus vértices, beleza? Triângulo ABC. A gente pode utilizar essas 2 notações, ok? Continuando. Então, os triângulos, pessoal, eles podem ser classificados de acordo com as medidas do comprimento de seus lados ou as medidas de seus ângulos internos. Então, o triângulo pode ser classificado dessas 2 formas, em relação aos seus lados e em relação às medidas dos ângulos internos deles. Então, a primeira classificação é quanto à medida do comprimento dos lados. Então, observe esse triângulo. Esse triângulo é chamado de equilátero. Por que é equilátero? Lembra do prefixo equi, que a gente falou lá no início, quando a gente estava falando de equivalência? É iguais.
lados iguais. Então, no triângulo equilátero, nós vamos ter o quê? É um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida de comprimento, beleza? Então, um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida de comprimento é chamado de triângulo equilátero, ok? O segmento AB é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento AC, ok? A segunda classificação dos triângulos é chamado de triângulo isósceles. Observe esse triângulo que está aparecendo aí. Então, o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui pelo menos dois lados com a mesma medida de comprimento. Então, esse triângulo é chamado de isósceles, beleza? Muito bem. A terceira classificação quanto à medida do lado é chamado de triângulo escaleno. No caso aí, pessoal, quando eu tenho um igual com a barrinha de negação, não é igual mais, é diferente. Então, no caso do triângulo escaleno, é um triângulo que possui todos os lados com medidas de comprimento diferentes entre si, beleza? Então, o triângulo escaleno é um triângulo que todos os lados são diferentes, beleza? Então, essa é a classificação de acordo com os lados. Agora a gente vai ver que o triângulo ele também é classificado quanto à medida dos ângulos internos. Então, a primeira classificação em relação aos ângulos internos, nós vamos ter o quê? Um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Observe a figura. Então, esse triângulo aí, pessoal, olhem para os ângulos dele, certo? Se a gente somar, vai dar 180, beleza? Mas observe a medida deles. Então, o triângulo que possui todos os ângulos internos agudos. O que é um ângulo agudo, pessoal? A gente já falou. É um ângulo menor que 90 graus. Então, um triângulo é classificado como acutângulo quando todos os ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Ok? Continuando, nós também temos aqui um triângulo obtuso, né? Então, o que é um triângulo obtuso? É um triângulo que possui um ângulo interno obtuso, ou seja, maior que 90 graus e menor que 180. Então, um triângulo que tem um ângulo dessa forma, entre esse intervalo de 90 e entre 180, é chamado de triângulo obtusângulo ou obtuso, ok? E a terceira classificação é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de exatamente, a medida desse ângulo é exatamente 90 graus. E a gente tinha falado já antes que, para indicar esse ângulo reto, a gente pode utilizar um quadradinho com uma bolinha dentro, certo? Para indicar que ali a gente possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, algumas observações, ó. Todo triângulo equilátero é equiângulo, ou seja, todos os ângulos iguais medindo 60 graus. Então, no triângulo equilátero, além dos lados que têm a mesma medida, os ângulos também têm a mesma abertura, certo? No caso de 60 graus. No triângulo isósceles, o lado que possui a medida diferente é chamado de base. E os ângulos que os lados com medidas iguais formam com a base têm a mesma medida. Ou seja, no triângulo isósceles, além de ter dois lados com a mesma medida de comprimento, nós também temos dois ângulos com a mesma abertura. Beleza? Podemos indicar as medidas dos lados, pessoal, desses triângulos utilizando traços que indicam se são iguais ou diferentes, conforme as figuras abaixo. Então, na figura abaixo nós temos três triângulos, né? O primeiro triângulo em azul, pessoal, nós temos dois lados que têm dois traços e um lado que tem apenas um traço. Então, aí nós podemos classificar como um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais. O segundo triângulo, em vermelho, nós temos o quê? Dois traços em cada um dos três lados desse triângulo. Ou seja, todos os lados iguais é um triângulo equilátero, certo? E o terceiro triângulo, em verde, todos os lados têm traços diferentes. Um é 1, 2 e 3. Ou seja, esse triângulo tem todos os lados diferentes, então ele é escaleno. Beleza? Muito bem, pessoal. Então a gente vai fazer uma pequena atividade
para classificar, né, os triângulos abaixo em relação aos lados e em relação também aos ângulos, beleza? Então, esse primeiro triângulo em bege aí, pessoal, em relação aos lados, observe aí os traços. Todos os traços, eles são diferentes. Então, um triângulo que tem todos os lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Então, esse triângulo ele é, em relação aos lados, ele é escaleno. E em relação aos ângulos, pessoal, observe que nós temos um quadradinho lá na pontinha desse triângulo, não é? Então, esse triângulo aí, ele é um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo de 90 graus, beleza? Muito bem, pessoal. No próximo triângulo, nós temos o quê, ó? Em relação aos lados, nós temos dois lados com a mesma medida de comprimento, né? No caso, a gente está usando os traços, né? Então, esse triângulo que possui dois lados, né, com a mesma medida de comprimento, ele é chamado de isósceles. Lembrando que no triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida, né? Nós temos dois ângulos com a mesma medida aí, ok? Em relação aos ângulos, pessoal, nesse caso, todos os ângulos aí são menores que 90 graus, certo? Então, um triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus, ou seja, agudo, ele é chamado de triângulo acutângulo, beleza? Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então, nós vimos nesta aula o quê? As características dos triângulos, né? Que ele pega todas as características dos polígonos, porque ele é um polígono que possui três lados, né? Então, nós temos ângulos internos, externos, vértices, lados, não é? E essa quantidade é sempre igual, né? Nós temos no triângulo três vértices, três ângulos internos, três ângulos externos, ok? Então, nós vimos também a classificação dos triângulos. E nós vimos que eles são classificados de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. De acordo com os lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Em relação aos seus ângulos, ele pode ser retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Beleza? Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau!